Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com meu amigo aqui, colega Helder Alves. Tudo bem, Helder? Tudo bem, Cleiton, tudo bem? Graças a Deus. Helder, primeiramente queria agradecer a você por ter aceitado aqui este convite para esclarecer mais um pouco para as pessoas que não entendem sobre consórcio, né? Desmistificar um pouco, né, esse mundo financeiro e de consórcio, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E eu acredito que esse bate-papo vai ser bem relevante pelo fato de que a gente vai ajudar todo mundo que está aí nos assistindo, beleza? Justamente. Helder, meu irmão, quem não te conhece, fala um pouco aí sobre você aí. Bem, Cleiton, eu sou natural daqui de Caicó, né? Eu nasci e criei aqui, eu sou neto, meu avô era barbeiro, bem conhecido aqui na região, Josias Barbeiro, né? Eu acho que nossos pais, né, nossos avós devem conhecer bastante ele. Ele tem uma barbearia aqui na Avenida Rio Branco por muito tempo, trabalhou até os 85 anos de idade. E sou neto dele, né, natural de Caicó. Em final de 2005, quando eu terminei o pré lá no CDS, eu fui para Natal, né, onde eu estudei ciências biológicas, né, fiz mestrado em neurociências e comportamento humano, né. Depois de tudo isso, por volta de 2020, no meio da pandemia, né, eu estava trabalhando numa terceirizada da Petrobras e foi quando começou a fechar algumas empresas por causa da pandemia e uma que eu estava fechou. Então eu me vi ali, tipo, pronto para mudar minha área, mudar de cidade e surgiu a oportunidade de trabalhar em João Pessoa, né, na área de vendas, né? E eu gostei, assim, de fato, fui embora para João Pessoa, onde eu comecei a trabalhar com vendas e comecei a aplicar também os meus conceitos de neurociências, comportamento e tudo mais na questão das vendas. Entender, o que o cliente ele quer, entender as dores, tipo, trabalhar essa parte da neurolinguística, né, porque o cliente hoje ele necessita muito dessa aproximação do vendedor não apenas tirar pedido, mas o vendedor ele entender as dores e necessidades do cliente para ter um atendimento mais personalizado, mais humanizado, entende? Então quando eu comecei de uma pessoa a trabalhar diretamente com vendas, eu trabalhava na empresa CLT lá, e eu ficava de consórcio, né, que vendia consórcio, sendo que era uma coisa muito restrita, ficava uma coisa muito presa a uma só estratégia e tudo mais. E eu via que eu podia mais. E tipo, caramba, eu posso oferecer mais coisas para o meu cliente, eu posso resolver essas dores do meu cliente. E foi justamente quando eu peguei esse insight que eu decidi sair do CLT e realmente eu montar minha própria empresa e me afiliar a outras administradoras e levar para os meus clientes essa solução, né? Porque muitas vezes o cliente ele faz o consórcio e não tem acompanhamento. É o que eu mais escuto, mais escutava. Era, caramba, eu fiz um consórcio e fiquei abandonado. Tipo, eu não sabia da lança, não sabia usar aplicativo, não sabia quando tinha assembleia, tal. E isso faz com que o consorciado ele tenha eh, desprazer em continuar a operação, muitos cancelam, né? E muitos acham ruim a questão do sistema consórcio e acaba divulgando, né, espalhando um assunto onde a falha não é o sistema consórcio em si quem vendeu, né? Então a falha está no operacional, está na pessoa que vendeu e não no sistema em si. E eu consegui enxergar essa falha e comecei a me especializar nessa questão da venda personalizada na consultoria. Hoje eu me considero um consultor de investimentos especializado em alavancagem patrimonial, onde eu ajudo meus clientes a se organizar financeiramente e a investir de maneira inteligente para crescer patrimonialmente. Mas assim, mas por que alavancagem patrimonial e não outro assunto? Então, Cleiton, pensando hoje na nossa economia do Brasil, né? Hoje, se você for depender de juntar dinheiro, botar dinheiro em alguma aplicação, botar numa poupança, pagar uma iniciativa, uma previdência privada, tudo mais, se você pensar no seu futuro, você tende a, quando você for se aposentar, quando você for realmente querer viver de renda, ter um conforto, você não conseguir ou demorar muito, ou pior, pagar muito caro, né? Ah, eu posso comprar vários apartamentos e financiar na Caixa. Eu tenho um crédito lá na Caixa e tudo mais, não só a Caixa, mas outros bancos, né? E eu vou financiar e comprar. Beleza, faça. Você vai pagar em um imóvel o valor final, né, o custo efetivo total, o valor de 2, 3 imóveis no financiamento.
Então o custo que você teve para adquirir aquele imóvel foi muito grande, né. E aí se você: "Ah, não, eu não gosto disso, também dever, eu vou comprar à vista". Você pegou aquele dinheiro que você estava guardado, você juntou durante um tempo e tudo mais, você pegou aquele valor e gastou todinho para comprar um bem. Né, tudo bem que o bem ele vai valorizar ano a ano, mas você descapitalizou. Você tirou aquele dinheiro que estava guardado, podia ser uma reserva de emergência, podia ser, uma forma de investir em alguma aplicação, e você comprou um bem. Então você descapitalizou. Então a ideia da alavancagem, a ideia que eu uso para os meus clientes, que é justamente isso, é primeiro, você não descapitalizar, você não perder esse valor que você tem guardado, essa reserva, e você adquirir um bem barato, né? E não financiar, né? Porque hoje a taxa de juros está nas alturas, né? Tipo, a Selic agora bateu 14%, a tendência é fechar o ano em 15,45%, vai ser um absurdo, né? Então, a inflação vai subir cada vez mais, isso vai fazer com que a taxa de financiamento, de empréstimo e tudo mais, vá aumentar. Então, para o cliente adquirir um bem hoje, ele não vai ter saída. Ou ele vai pagar caro, para ter imediato, ou ele se planeja e vai pagar pouco. Entende? Entendi. Você falou aí no início da sua fala sobre alguns erros que as pessoas cometem, né? Achando que a pessoa ia analisar e não analisa. Quais seriam, no seu ponto de vista, quais os maiores mitos que acontecem sobre consórcio, que as pessoas têm sobre o consórcio? Então, o principal mito que eu sempre, quando eu faço perguntas aos meus seguidores no Instagram, um dos maiores mitos é que o consórcio demora, né, que o consórcio ele depende de sorte, né, que o consórcio é só para quem tem dinheiro, né, então esses são os 3 maiores mitos que eu sempre escuto, né. E tudo isso vai depender mais da estratégia. O consórcio ele é um jogo, imagina um jogo de xadrez. Você tem que saber mexer as peças certas para você poder dar o checkmate e ganhar o jogo. Mesma coisa é o consórcio. Você tem que saber as estratégias corretas, que quem são essas estratégias corretas? É escolher a administradora correta para a sua necessidade, escolher o grupo e o principal que eu consigo fazer hoje é escolher a sua cota. Por exemplo, eu tenho um mapa de cotas do grupo e eu sei analisar estrategicamente qual seria a melhor cota para a sua necessidade, né? Porque os clientes normalmente ele têm 3 tipos de necessidades. Uma contemplação, né, em curto prazo. O que é um curto prazo? 6 meses a 1 ano, né, que é um planejamento curto, 6 meses a 1 ano. Tem o planejamento médio, que é 1 ano a 2 anos, e tem o planejamento longo, que é aquela pessoa que está pagando só para, digamos, gosta de pagar boleto e usa como uma forma de juntar dinheiro e não tem pressa, não dá lance, só está pagando só para realmente ter uma garantia ali no futuro. Então é uma contemplação a longo prazo. Então, para esses 3 casos, né, nós temos estratégias específicas para utilizar, né, que é a questão, por exemplo, do lance, escolher o grupo certo, escolher todas as formas que a gente vai poder ajudar o cliente a conseguir o objetivo dele no tempo que ele quer. Eu já escutei muita gente e já tive também até uma experiência de adquirir consórcio. E, por exemplo, e muitas dessas pessoas acham que não funciona, Uhum. certo? E o que você acha que nós estamos fazendo de errado, que tem esse pensamento que o consórcio não dá certo? Excelente pergunta, Clay. Seguinte, a primeira pergunta que eu faço, o consórcio que você fez foi a administradora independente ou foi banco? Banco. Branco, pronto. O banco, normalmente, a maioria dos bancos, né, o que é que eles fazem? Eles fazem o consórcio para bater meta, simplesmente bater meta. A maioria dos gerentes, bancários e tudo mais que estão ali, eles têm vários produtos. Ele tem uma cesta de produtos que é cartão de crédito, empréstimo, conta CNPJ, liberação de crédito e consórcio é dois leques que ele tem lá para vender na cesta. Então, muitas vezes o seu gerente chega para você, Cleiton, ó, me ajuda aqui, e tudo mais, eu libero para você aqui um crédito aqui para você, mas faça aqui um consórcio para me ajudar. Então ele faz isso, mas ele não dá um suporte para você ser contemplado. Ele só quer que você pague em dia, às vezes você não precisa nem pagar, é desconta diretamente, é um débito automático. Então, você não tem um acompanhamento, você não acompanha lance, não acompanha assembleia, então você fica ali, a Deus dará. Então isso fez com que muita gente pensasse que o consórcio demora, que o consórcio é uma loteria, o consórcio é só para quem tem dinheiro. Mas não, o consórcio hoje ele é democrático. Ele atende tanto o público que tem
pouca renda, como também atende pessoas que têm muita renda, investidores de alto padrão, né? Então ele tem um leque de opções hoje para você trabalhar com consórcio. E, continuando a sua pergunta, então, o que fez o consórcio ele ficar mal falado foi justamente a forma que essas pessoas, não só banco, mas alguns vendedores, vendiam o produto, né? Não oferecia o suporte necessário para o cliente, e o cliente ficava abandonado, né? O vendedor só ia lá, tirava um pedido, né? E o cliente ele ficava sozinho na operação, sem saber mexer no aplicativo, sem saber ofertar um lance, sem saber o que é um lance embutido, sem saber o que é um lance fixo, sem saber, entendeu? Então, justamente isso que muitos clientes eles falam que não tiveram boa experiência com o consórcio. Mas quando eu pego clientes desse jeito, né, o que é que eu falo para eles? Eu sinto a dor dele, eu disse, ó, o que faltou para você aí não foi o problema do consórcio, foi o administrador que você escolheu ou o próprio vendedor que te vendeu errado, não deu suporte para você, entendeu? Você comentou também na sua fala que, Cleiton, tem um consórcio para um é de um jeito, o consórcio de outro é para outro, e cada um tem sua necessidade e especificidade. Isso. Qual a estratégia que você usa com os clientes que adquirem seu serviço e qual a sua primeira avaliação que você faz para poder tomar essa decisão? Então, Cleiton, a minha consultoria, né, quando eu vou atender um cliente, a primeira coisa que eu faço é sentar com ele e entender a necessidade real dele. Por exemplo, Boa, deixa eu vender um consórcio para você aqui agora. bora. Cleiton, você pensa em trocar de carro, comprar um imóvel, aumentar aqui sua empresa, comprar um apartamento para alugar? Qual seria hoje sua necessidade que você imagina no seu futuro? Primeiro, fazer a sede da empresa, então eu penso em fazer a construção da nossa sede própria. Pronto. Para essa construção, você já tem hoje o terreno ou vai adquirir o terreno ainda? Já temos o terreno. O terreno já está quitado, tudo bonitinho, né? Já. Pronto. O que é que eu aconselho a você? Você hoje precisaria de quanto? Você tem ideia de quanto seria para construir esse empreendimento? Eu acredito, baseado no projeto que a gente fez, em torno de 2,5 milhões. 2,5 milhões, perfeito. Pronto. Para você conseguir esse patrimônio de 2,5 milhões e construir, né, que o consórcio hoje ele consegue oferecer para você a questão da construção, quando você contempla, sua carta, você vai conseguir adquirir um bem, quero comprar um prédio, você pode comprar o prédio. Quero comprar o terreno, pode comprar o terreno. Posso construir? Pode construir, né? Então, o consórcio hoje ele oferece essa opção. Então, o que é que eu faria com você? A gente faria uma carta aí de 2 milhões, deixa eu ver aqui rapidinho, 2,5 milhões. A gente faria uma carta de 3,250 mil, certo? 3,250 mil. Desse valor da carta, a gente tiraria 30% como lance embutido, para você não descapitalizar, porque é Certo? justamente isso. O consórcio, você tem três opções, basicamente, de lance, né, de contemplação, que é o sorteio, onde normalmente chama só uma pessoa do grupo. Hum, Você tem o lance, que é o leilão, quem dá mais leva, então quem ofertar mais lance leva perfeito. aquela contemplação. E você tem a opção de lance embutido, onde você não precisa descapitalizar, você não tira nada do bolso. E eu tenho administradoras hoje que trabalham com lance embutido de 25, 30 e 40% da própria carta, né? Então, pensando na sua não descapitalização, a minha ideia seria fazer com que você fizesse uma carta de 3,250 mil e utilizasse o lance da carta, para você não tirar nada do bolso. Com isso, a gente ofereceria o lance de 30% da carta e você receberia líquido para você 2,5 milhões. E esses 2,5 milhões você poderia, quando contemplar, construir, né, botar a fase de obra para iniciar e construir o seu prédio, né, a sua nova sede. E o que é que a gente ainda consegue melhor para você? No lugar de você hoje começar a pagar uma parcela, né? A parcela hoje de 3 milhões está em torno aí de 15 mil reais, certo? Eu consigo para você, tá? Baixar essa parcela até você contemplar pagando meia parcela. Você vai pagar em torno aí de 7,5 milhões. 7,5 mil. 7,5 mil, certo? Então você vai pagar 7.500 reais por mês, né? Até contemplar. Quando contemplar, você vai ter um patrimônio aí de 2,5 milhões para você construir.
Você conseguiu Bacana. entender? Tipo, até você Perfeitamente. lá você teve uma economia da minha parcela, e quando Perfeito. você agora está com o valor na mão, você volta a pagar a parcela cheia, e agora você constrói e você vai ganhar dinheiro ali em cima. Geralmente, hoje, em média, qual é a taxa administrativa que se tem da faixa de consórcio? Hoje, o Porque consórcio de imóvel, eu consigo uma taxa de 1,2% ao ano. 1,2 ao ano. dá em torno aí de 15%, dá mais de 15%, dá uns Dá 18%, o total dá uns 20%. uns 20%. 20%. Ainda é 20%. muito mais em conta do que Do que um você, um financiamento. Você vai financiamento. financiar hoje, devido à taxa de juros estar alta, hoje, em média, se tiver um bom relacionamento, tiver uma boa conta no banco, você consegue uma taxa de 11, 12% ao ano. Então, é uma taxa muito alta, né? Eu tenho um gráfico que normalmente eu apresento para meus clientes, que é o seguinte: se você faz uma cota de 700 mil reais, por exemplo, o valor da cota de meia parcela, né? Hoje de 700 mil é 1.900 reais, tá? Se você, digamos, demorou para ser contemplado e passou 5 anos pagando, ao total desses 5 anos, o valor que você investiu para ser contemplado vai dar mais ou menos 141 mil reais, tá? Que você pagou todas as parcelas durante esse tempo. Então você pagou 140 mil reais. Se você financia 700 mil reais hoje, daqui a 5 anos, e não está nem perto de você terminar o financiamento, normalmente você financia em 320, 300 meses, né? 400 meses. Então, daqui a 5 anos, que não está nem perto de terminar, você já pagou ao banco, só de juros praticamente, 550 mil reais. Quando eu comparo o financiamento com o consórcio, numa previsão de 5 anos. No consórcio você pagou 140 mil reais, né? E você agora tem um patrimônio de 700 mil para uma carta de 700 mil para comprar um patrimônio, pra você fazer dinheiro com ele, ou você vai para o financiamento e vai pagar exorbitantemente alto, entendeu? Te- Então, para você, fez sentido essa questão do consórcio, pensar, tipo, caramba, eu vou pagar meia parcela, quando eu contemplar, eu vou ter uma carta de 2,5 milhões e vou construir meu patrimônio, Total, total. entendeu? E E enquanto, assim, em média, você me falou aqui nos bastidores que, por exemplo, tem em curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas isso. geralmente, em média, quanto tempo a pessoa começa a ver de fato os resultados? A questão da média, né, tipo, é até uma boa pergunta, e eu vou até dar um alerta para vocês aí de casa que está assistindo. Se por acaso algum vendedor de consórcio, alguém que chegou para você conversar com você e te prometer contemplação, fuja, não escute, diga que não quer, tudo, mas por quê? Pela lei, tem uma lei do consórcio hoje, de 2008, que ela diz que é proibido prometer contemplação, né? Não, eu não posso prometer contemplação, porém, eu posso fazer um estudo estratégico, né? Eu tenho um aplicativo, né? Eu tenho um IA, né? Que eu boto tudo que o cliente quer, o valor, se ele vai dar lance, se ele quer construir patrimônio, se ele quer alavancar, eu digo tudo que ele quer na IA, e a IA, ela vai me dar uma previsibilidade de contemplação de 50%, 60%, 90%. Então, com essa ferramenta que eu tenho hoje, eu consigo dizer para você qual seria a melhor estratégia, qual seria a melhor administradora, qual seria a melhor condição que eu tenho hoje no mercado para te oferecer de acordo com a sua necessidade. Então, com a ajuda da IA e com a ajuda da análise que eu faço do grupo e das suas dores, da sua necessidade, eu consigo montar essa estratégia. Ah, eu quero um curto prazo, quero daqui para 2026, 2027 estar construindo o meu novo espaço. Beleza, então é aí um médio prazo. O que é que a gente faria? No início, a gente começaria ofertando o lance de 30% embutido, como eu falei para você, para receber líquido, esse valor. E ao mesmo tempo, você ia juntando dinheiro, pegava um dinheiro, aplicava para render ali no 1% da inflação, um CDB, um CDI, e ia juntando dinheiro. Daqui a 1 ano, 2 anos, aí eu já faria para você o seguinte modo: Cleiton, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais agressivo agora, bora ofertar um lance agora de 50%, você já tem 30% de lance embutido, bota mais 20% do bolso. Você bota 20% do bolso, a gente sobe o patamar agora para competir lá em cima, com quem está dando 50%. E é mais agressivo e a sua chance de contemplar aumenta muito mais. Mas aí é para quem está com mais necessidade ainda de contemplar, né? Entendi. Que é você descapitalizar um pouco, mas você vai ter o bem rapidamente ali. Muita gente tem um mito de dizer que fazer consórcio é só para quem tem dinheiro sobrando.
Para quem é que, na realidade, é o consórcio? Então, como eu falei antes, Deixa eu reformular a pergunta. Dá para poder investir mesmo ganhando pouco? tem sim, tem sim. Hoje o consórcio ele é muito democrático, né? Você consegue hoje alavancar, você utilizar o consórcio como meio de investimento, mesmo ganhando pouco, né? Por exemplo, eu tenho um cliente, né, que ele ganha em torno de 3 a 4 mil reais por mês, né? Se a gente pensar para ver, assim, é um dinheiro razoável que, tipo, dá para pagar as contas ali e tal e sobreviver, né? Tipo, então ele conseguiu fazer um consórcio dele para comprar o apartamento dele e tudo mais, era em torno de 350 mil reais o apartamento que ele queria. E a gente fez uma estratégia para ele e ele foi contemplado em menos de 6 meses, né? Por quê? Porque justamente a gente conseguiu escolher o grupo certo, a cota e ofertar o lance todo mês que a gente conseguiu fazer essa contemplação rápida, né? E é outra coisa que eu sempre digo aos meus clientes. A questão da contemplação muitas vezes depende mais do cliente do que de mim ou da própria administradora. Eu sempre digo assim que é 80-20. É 80% sua responsabilidade e 20% minha. Né? A minha responsabilidade é escolher a administradora, escolher a cota, escolher o grupo, né? E ficar consultando você sempre, fazendo a consultoria, para saber como é que está a questão dos pagamentos, oferta de lance. E a sua responsabilidade é principal, pagar em dia, né? Porque se você não paga em dia, a administradora, ela não coloca você no sorteio. Então você perde o sorteio daquela assembleia, né? Ofertar lance. Lembrar eu não quero ofertar lance. Tudo bem. É a opção sua. Eu sempre pergunto ao cliente, esse mês, como é que vai ser? Lance embutido, tá? E assim ó, a gente vai. Se ele não quiser ofertar lance, tudo bem. Mas se ele quer realmente ser contemplado, tem que ofertar lance todo mês. Por mais que a cota esteja longe, né, do número sorteado, mas tem que ofertar o lance, né? E está sempre acompanhando as assembleias, está acompanhando o histórico da assembleia, né? Você a estudar isso vai ajudar bastante. Eu tenho um caso muito engraçado e cômico, se não fosse trágico, de um cliente meu, lá de Souza, aqui da Paraíba, que foi o seguinte: ele fez um consórcio de um carro, ele pagou o primeiro mês, tranquilo e tudo mais, e no meio disso, ele se candidatou a vereador lá, né? E foi no meio da pandemia, da campanha, agora de 2024. E ele ficou perdido, né? Se perdeu tudo mais. E ele esqueceu o boleto de setembro de pagar. Chamou a cota do lado dele. E eu liguei para ele. No dia que saiu a cota, porque ele tinha até meia-noite para ofertar o lance. Liguei, nada de responder. Ele veio me responder 2 dias depois, dizendo: Ó, paguei hoje. Eu disse: Ó, infelizmente, você perdeu a contemplação no segundo mês. Isso era o segundo mês, ele pagou o primeiro, em agosto. Quando foi em setembro, ele esqueceu de pagar devido à correria da campanha. Aí disse: Não, mas rapaz, que pena. Disse, não, mas tudo bem, relaxa. Aí beleza. Outubro pagou em dia, tal. Quando foi em dezembro, mesma coisa. Ele, na correria dele, ele esqueceu de pagar dezembro. Mais uma vez, chamou do lado da cota dele. Ele tinha a segunda chance de ser contemplado. E não contemplou por quê? Porque ele não participou do sorteio, porque a cota dele estava inadimplente. Então, é o que eu digo. Depende mais do cliente em si. Fazer o papel Fazer o dele. papel dele, pagar o boleto em dia, não atrasar, não ficar inadimplente, do que qualquer outra coisa. Se você está ali pagando em dia, você está concorrendo todos os meses, entendeu? Então sua chance aumenta muito mais. Com certeza não era para ele ser sorteado, viu? Justamente. Aí depois da segunda, ele disse, não, agora eu não vou mais esquecer, não. Quando dá dia primeiro, eu já mando mensagem para ele. É dia 10, eu já mando mensagem. Ó, tá aqui seu boleto, paga. Aí tem que seu boleto, paga. Ele já tá pagando em dia normal Muito agora. bem. Helder, qual o conselho que você daria para as pessoas que ainda não faz nenhum tipo de investimento, né? O Aham. que você diria para essas pessoas? Então, Cleiton, o que é que eu diria? É o seguinte, você que hoje não faz nenhum tipo de investimento, mas pensa, você tipo tem um pensamento futuro, você pensa, caramba, eu quero crescer, eu quero ter o meu imóvel, quero comprar meu carro, quero pensar em alavancar, crescer financeiramente, faça um consórcio, né? Porque hoje para você adquirir um bem, né, seja um carro, seja uma casa, um terreno, e tudo mais, você só tem 3 formas de comprar um bem hoje no Brasil: à vista, ou financia, ou você faz consórcio. Não tem outra forma de você comprar um bem hoje, né? Você, como eu falei antes, se você compra à vista, você vai perder todo aquele seu valor de poder de compra, né? Você vai perder aquele valor de poder investir, deixar guardado e tudo mais, até para uma emergência
né, que a gente precisa ter dinheiro guardado na emergência. Você financia, você vai pagar 3 vezes o valor do bem, né, você vai ter um custo muito alto. E o consórcio, você pode iniciar pagando pouco, fazendo um consórcio tipo de 100 mil reais, né, para um imóvel. Você pode fazer um consórcio de um carro mais barato para trocar o seu carro, né? E justamente, você escolher a administradora correta que vai te oferecer a questão da meia parcela, né? Porque tem administradoras, né? No banco, por exemplo, você não consegue a questão da meia parcela. O banco ele não oferece essa opção, você paga a parcela cheia. Já as administradoras independentes, ela oferece para você alguns benefícios, que é a questão da meia parcela, entendeu? Então, o que eu Perfeito. aconselharia para quem quer iniciar, me procure, né? Que a gente bate um papo bem tranquilo, bem rápido, né? E eu explico para você como você pode iniciar pagando pouco, né? Investindo pouco, em torno de 300, 400 reais por mês, você já consegue fazer uma carta boa para crescer. Bacana. Irmão, queria agradecer por estar aqui. Se você tem mais alguma coisa para quem não te segue, como é que faz para o pessoal achar você nas redes sociais e contratar seu serviço? Diga aí. Pronto. É, meu Instagram, né, para quem quer me seguir, é eldealves.invest, tá? Lá no meu Instagram você vai encontrar dicas, né, é, como você pode usar o consórcio de forma inteligente, como você pode alavancar, como você pode adquirir um bem mais rápido. Então, eu sempre vou estar postando, né, ideias e conselhos para você e mostrando casos reais, né? Eu sempre gosto de mostrar os casos dos meus clientes que tiveram sucesso rápido, que fizeram a carta, quando contemplou, não querer fazer nada, vendeu a carta, simplesmente porque, por exemplo, eu até esqueci de falar para você antes, o seguinte, se você contempla, eu gosto de fazer uma analogia, Cleiton, que é o seguinte, o consórcio, ele é como se fosse um canivete suíço, né? O canivete suíço, ele é simplesmente um objeto. Quando você começa a usar ele, abre ele, ele vira uma faca, você fecha, vira uma tesoura, ele abre um abridor de lata. E a mesma coisa é o consórcio hoje em dia. Quando você contempla o consórcio, até você está pagando ele não contemplado, ele é apenas o consórcio, é um produto. Mas quando você contempla ele, ele vai dar um leque de opção. Primeiro, você pode vender a carta e ganhar dinheiro em cima dela, que é a alavancagem financeira. Um consórcio hoje de R$ 1 milhão, por exemplo, uma carta de 1 milhão, você paga por mês R$ 2.500. Digamos que você demore 10 meses para você contemplar. Quanto é que você pagou ali durante 10 meses? R$ 27.000, mais ou menos. Você pagou R$ 27.000 durante 10 meses. A gente compra, a administradora garante a compra da sua carta, caso você queira parar a operação que eu não quero comprar meu imóvel, eu quero só me desfazer daqui. Eu A gente compra a sua carta por R$ 150.000 mais 1% ao mês. Então, se você demorou 10 meses, a gente paga a você R$ 165.000 pela carta que vale 1 milhão. E você só aplicou quanto? R$ 27.000. Caramba, Então, dentro de 10 meses, no lugar, você transformou R$ 27.000 que você foi pagando boleto, você foi juntando dinheiro, e agora você vai ter um rendimento, um Pix. No outro dia, você disse, administradora, quero vender a carta. No outro dia, você recebe um Pix no valor de 165 mil reais. Então, você alavancou um valor que você não tinha. o que você sugere? Uma carta de 1 milhão ou, por exemplo, 10 cartas de 100 mil? Eu sempre aconselho diversificar. Diversificar. É a mesma coisa de você ter apenas um jogo, vamos dizer assim, jogar um futebol, né? Você vai um contra um ali, você só tem uma opção. Você é sozinho para tentar driblar e chegar no gol, né? E você tendo parceiros, você tendo companheiros ali, você pode tocar um pro outro e você chegar ao gol e ajuda você. E o consórcio, se você diversifica, se você aumenta o leque, se você, digamos, tem 1 milhão, vou fazer 10 cartas de 100 mil, você, além de crescer a opção de contemplação, porque você agora vai ter 10 números, vai ter 10 cotas, né? Você vai ter mais chance de contemplar. Você pode, tipo, contemplou uma. Ah, eu não quero usar agora, é só 100 mil, não vale para mim. Você pode deixar essa carta rendendo na própria administradora a 1% ao mês. Então, essa carta vai render para você até você querer usar ou vender, ela vai render todo mês 1%, né? E até você for contemplando as outras e for juntando o tanto que você quer, né? E com essas 10 cartas, você pode comprar 10 imóveis, 10 terrenos, 10 bens, ou você pode juntar as 10 e comprar uma coisa só, entende?
Então, por exemplo, uma carta de 1 milhão hoje aqui em Caicó, o que eu aconselharia, o pessoal daqui de Caicó e da região? Uma carta hoje de 1 milhão, você faria a carta de 1 milhão. Hoje, mais ou menos um, um apartamento, uma casa, tudo mais em torno de 250 mil. Você consegue comprar um apartamentozinho, um flatzinho para alugar aqui em Caicó, eu acho. Então, você compra, com 1 milhão, você compra 4 apartamentos, digamos assim. Você compra 4 apartamentos, né? Você vai botar os 4 apartamentos para alugar e você vai, esse valor do aluguel vai pagar a sua cota. Então, digamos, você aplicou ali até contemplar 10% do capital, mais ou menos. Você botou no máximo 10% de valor. E a partir de agora, quem está pagando o seu consórcio é os seus inquilinos. Então, você alavancou, né? Você não tinha nada. Agora você tem 4 imóveis, onde quem está pagando esses imóveis é os inquilinos. Você só botou 10% de capital próprio. E Perfeito. imagina, se você repetir essa operação a cada 3 anos, tanto pode ser essa de comprar apartamentos para alugar, como essa questão de vender carta. Ah, fiz um consórcio, demorei 3 anos, contemplei, vendo a carta. Fiz outro consórcio, 3 anos. Então, imagina daqui a 30 anos, quando a gente fosse aposentar, daqui a 30 anos. De duas, uma. Ou eu vou ter 10 imóveis, a cada 3 anos, no final, vou ter 10 imóveis. O dos 10, 5 já vai estar quitado, né? E vou ter um patrimônio aí mais ou menos aí em torno de 7 milhões, certo? Ou eu vou compra, vende, compra, vende, compra, vende. Eu vou ter um patrimônio aí no final de mais ou menos 1,5 milhão, que esse 1,5 milhão vai ser uma reserva para mim, para me aposentar tranquilo e não depender do INSS, né? Porque o sistema do INSS hoje está um sistema falido, né? A quantidade de contribuintes que entra e beneficiários que sobe, o sistema ele vai falir em torno, acho que 10, 15 anos no máximo, vai estar falido. Então, se a gente for depender do INSS para se aposentar de forma Orgânica. tranquila, de forma tipo saudável, esqueça. Então a gente tem que fazer a riqueza hoje. Então uma coisa que eu aconselho é justamente isso. Cuide da sua aposentadoria, do seu futuro, dos seus netos, dos seus filhos hoje. Né? Tente aproveitar que você está com saúde, está com disposição. Então comece a investir e pensar no futuro, na sua aposentadoria, no seu amanhã. Porque o consórcio, ele é uma máquina de fazer dinheiro e fazer dinheiro barato. Então, se você utiliza da maneira correta, você vai gerar riqueza rapidamente e você vai ter um retorno gigante, né? E outra coisa, antes de terminar, que eu queria falar, que é o seguinte. Eita, esqueci. Esqueci. Não, deixa quieto. Faz o corte. Faz o corte. Esqueci. Eu vinha na cabeça e esqueci. Então, e aí é Pronto. só agradecer. Pronto. Então, agradecendo aí ao pessoal que assistiu até aqui, mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade, Cleiton, por ter aberto aqui as portas para eu me apresentar aqui para o pessoal do Caicó. Assim, muita gente me conhece da minha época, mas o pessoal novo, assim, que eu saí e voltei depois de 15 anos, né? Tô voltando agora para Caicó, né? E muito obrigado mais uma vez. Quem quiser conversar comigo, pode me procurar nas minhas redes sociais, né? eldealves.invest. Lá vai ter várias opções para você assistir, vários conteúdos. Eu tiro dúvidas. Então, tem algum interesse? Pode mandar uma mensagem no direct, tá? E eu tenho um presente para oferecer para os seguidores, que quem comentar no meu último vídeo que eu postei hoje, né? Comentar a alavancagem, você vai ganhar, né, uma inscrição gratuita no workshop que eu estou promovendo. Vai ser agora, dia 30 de abril, tá? Um workshop só para quem comentar agora a alavancagem, tá? No meu vídeo que eu postei agora, para entrar nesse grupo exclusivo, onde eu vou estar explicando, né, como fazer a riqueza de forma estratégica, de forma que você não vai gastar muito, não vai descapitalizar, entendeu? Então, para quem quer, comenta agora lá na minha última publicação, a alavancagem. Bacana. Aí veio e ainda deu um presente. Justo. Cara, muito obrigado, certo? Foi muito esclarecedor, tirou muitas dúvidas que eu tinha. E eu acredito que também para vocês aí que ficaram aí ouvindo até agora, vai valer a pena, valeu a pena e compartilhe esse conteúdo, beleza, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.